Vamos para a palavra? Tem alguém lá? Tem? Depois eu vou voltar orando pelos enfermos, pelos problemas. Abra aí a sua Bíblia no livro de Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito. Há muitas pessoas que pensam que foi Tito que escreveu. Não foi Tito quem escreveu, foi Paulo quem escreveu. Tito, epístola de Paulo a Tito, o grego. E ele escreve aqui no capítulo de número 1, vamos ler até o versículo 5. Capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Estou ficando com frio, acho que eu estou ficando velho. Aqui. Paulo, servo, empregado de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Quer dizer, empregado de Deus e enviado por Jesus Cristo. Ele é empregado de Deus e ele é enviado, que a palavra apóstolo quer dizer alguém que Deus enviou. Para promover quer dizer falar. Falar de quê? Para promover o quê? A fé. Para falar de fé. Que fé? Não é fé comum, é a fé dos eleitos. A fé que é dos eleitos de Deus. E promover também algo. O pleno conhecimento da verdade. Então aqui, eu não só promovo a fé, eu promovo também o pleno conhecimento de quê? Segundo a graça, a piedade. Na esperança de quê? Você tem essa esperança? Da esperança da vida eterna. Tem que ter, irmãos, isto é verdade. Isto não pode ser uma utopia, uma tradição humana. Isso é coisa de Deus. A gente tem que termos esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então essa vida eterna foi prometida por Deus antes de existir a terra. Em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de quem? Irmãos, eu tenho um mandato. Isso aqui não fecha porque eu tenho um mandato de Deus para estar aqui. Não tem nada de mim aqui. Tem gente que nem gosta de mim, fica mesmo um bocado da palavra. Tem gente que não gosta da minha voz. Tem gente que está aqui conosco hoje, que frequenta conosco, está aqui conosco, frequenta na nossa comunidade, mas nem gostava da minha voz. Suporto, nem eu suporto, quanto mais você. Me foi confiada por mandato, isso aqui é de Deus, mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho. Você vê o que Paulo fala? A Tito, por que ele fala verdadeiro? Tu acha que existia o que lá naquela época? Falsas pessoas que diziam ser filhos. Eles simulavam um carinho pelo apóstolo Paulo. Simulavam. Tem gente que simula, sabe, a estar do teu lado, fingir que está do teu lado. E Deus sabe, e essas pessoas não ficam sempre. Verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador.
por esta causa, Paulo falou, por esta causa, por causa dessa fé e dessa palavra do pleno conhecimento, te deixei em Creta, cidade, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te preveni. Vamos falar com Deus. Jesus, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos no Teu nome para juntos podermos adorar ao Senhor pelas verdades que são incontestes. Graças te damos pelo Espírito da vida que está em nós, pela luz do Evangelho que iluminou nossa mente e não andamos mais em trevas. Eu te louvo e te agradeço pelas famílias que se reúnem aqui e pelas centenas que nos ouvem, nos assistem e nos ouvirão, Senhor, pela manhã, tarde, na madrugada, não importa, eu sei que elas estarão do outro lado, recebendo essa graça. Eu oro em nome de Jesus, e a igreja do Papai Deus, digam todos, amém, amém, amém. Dá-lhe um aplauso ao nosso Senhor. Bota num. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover, para divulgar uma fé que ele chama fé dos eleitos de Deus. Pastor, eu já ouvi falar, inclusive tem uma igreja ali na suburbana, na antiga suburbana, que chama a igreja Fé para Todos. Quem já viu essa igreja na suburbana? Fé para Todos. Essa igreja ela foi criada em 1990, se não me falha a memória, de um pastor que estava conosco, né, na minha antiga denominação. Ele criou essa denominação colocando, porque ele saiu da comunidade porque ele não recebia que a fé era só dos eleitos. E ele foi lá e pôs uma igreja Fé para Todos. A fé é dos eleitos de Deus. A fé pode ser para todos, sim, os eleitos de Deus, mas não é para todos a humanidade. Então, quando Paulo escreve, diz: Paulo, servo e apóstolo de Jesus, para promover uma fé, que nós estamos falando sobre fé, e diz que essa fé ela é exclusiva. Tessalonicenses, segunda de Tessalonicenses, um pouquinho para trás, 3, capítulo 3, versículo 1 a 4, olha o que ele disse: finalmente, irmãos, orai por nós, Paulo falando de oração, para que a palavra do Senhor se propague. Olha a oração do Paulo. Paulo orava para que a palavra, ele não estava preocupado se vai comprar geladeira nova, vai comer bacalhau, ele não estava preocupado. A preocupação de Paulo é que a palavra corresse, porque havia muitos inimigos, como até o dia de hoje, há muitos adversários da palavra, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. É para que sejamos livres de homens perversos. E aonde estão esses homens perversos e maus? Estão aonde? Que lugar? Paulo falou, no nosso meio se levantariam pessoas assim. Então ele diz, para que sejamos livres dos homens perversos e homens maus, porque a fé não é de todos. Paulo está falando de uma fé que ele diz aqui, em Gálatas, deixa eu ver se eu acho aqui, Gálatas, capítulo de número 3,
26, ao 26. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de ponte, aí eu quero dizer ponte, condutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, à lei, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, nós estamos aclarando a nossa mente sobre esse assunto, sobre a fé dos eleitos de Deus. O nosso irmão Judas, no capítulo 1, só tem um capítulo, o versículo 3, Judas, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue a quem? Então a fé é dos santos. Cadê os santos? É nossa. A fé é para crer. No meu esboço está assim: o que é o cristianismo? Porque a pessoa fala assim, crente e cristão. É a mesma coisa, crente e cristão? Cristianismo não é apenas uma escolha como eu vou viver. Cristianismo não é uma escolha. Eu vou escolher. Cristianismo, ele explica a nossa vida. O cristianismo, ele fala da nossa origem. Nós viemos da pátria celestial. Quem já leu isto? Então, você começa a ter informação. Está lá em 3:20 de Filipenses. Então, só quando eu compreendo o significado do cristianismo, eu começo a entender a minha vida e a vida. Até então eu não entendia, eu pensava que eu estava aqui, sabe, veio para cá para viver, morrer, sabe, dar trabalho, encher a paciência dos outros. Não, hoje eu entendo que eu tenho algo, eu vim para cá com uma direção, eu vim de um lugar e vim para cá, eu sei de onde eu vim. Quem sabe? Honre a tua pátria. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Paulo falou lá em Efésios 2:10, Deus, para que pratiquemos as obras preparadas de antemão. Então, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu estou fazendo aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho obras, diga assim, Efésios 2:10, eu tenho obras preparadas. Então, há obras que foram preparadas, porque Deus me pôs aqui, então Ele preparou algumas obras lá. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, de onde eu vim? Da pátria. O que eu estou fazendo aqui? Vivendo obras preparadas. O que eu faço aqui são obras preparadas. Irmão, se não fosse obras preparadas o que eu faço aqui, eu já estava enterrado, irmão. Já estava mais do que... Eu e minha família já estávamos enterrados. Porque ninguém consegue aguentar o que eu aguentei, se não fosse alguém preparado por Deus para aguentar. Esse Paulo aguentou, Pedro aguentou, Mateus aguentou, Isaías aguentou, Jeremias. Então são pessoas que Deus preparou para aguentar, para suportar. Então, para onde eu vou? Minha origem, que estou fazendo
E para onde? Essas são perguntas que ninguém explica, a ciência não explica. Ninguém sabe, pela ciência ninguém sabe a sua origem. Aí é uma briga, eu vim de uma explosão do Big Bang, e a evolução, o macaco virou gente. Então é uma confusão. Então as pessoas vivem numa confusão até a chegada do cristianismo. Cristianismo é Cristo passar a viver em nós. A palavra dele ser prioridade. Diga, a palavra tem que ser prioridade. Ser cristão não é apenas dizer eu creio em Deus. Quantas pessoas que dizem que creem em Deus e não creem em nada? Você conhece? Isto é vago. Ser cristão é viver até que a fé viesse, tendo vindo Cristo. Então veio Cristo. Ser cristão é crer no novo tempo, ou seja, numa nova aliança, ou seja, em algo que é melhor e superior do que a lei. Irmão, nós estamos vivendo o melhor tempo desta terra. Tudo é em dobro. Você deveria dizer amém. Tudo é em dobro. Isso, irmãos. Cristianismo é crer em Cristo, crer no sacrifício, crer na aliança nova, crer que há melhores e superiores promessas, crer que você está firmado num pacto que não fracassa, não falha. Se ele te salvou, você está salvo. Mas se você se salvou, você está perdido. Cristianismo é reconhecer o que Jesus fez na cruz. Paulo, escrevendo aos Colossenses 2, 13 a 15, diz que tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, por ordenança que nos era prejudicial, e ele tirou tudo e encravou na cruz. Cristianismo é crer nisto. Olha lá, ele tendo sido sepultado juntamente, então ele fez a obra, diga, ele fez a obra. Isto é pela fé. Eu não estava lá, você não estava lá, não. Tem gente que diz, eu só acredito vendo. Então você não vai acreditar que você não vai poder retroceder o tempo e fazer ir para lá. Eu acredito, se está na Bíblia, eu acredito. Cristianismo é querer o que Jesus quer. Paulo disse lá em Romanos 12, 2, Romanos 12, 2, era o que ele disse. Não vos conformeis com este século. Cristo veio para cá, ele não se conformou com este século. Aí ele diz, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então, o que transforma o homem é a mente do homem transformada. Quando a palavra consegue entrar na mente, não adianta, irmão, não é na pele. Quando ela entra na pele, aí o que acontece quando ela entra na pele? Aí as pessoas não, agora eu sou crente. Beleza. Agora eu não corto mais o meu cabelo. Voto de Nazireu. E as pessoas fazem coisas, agora eu sou crente, agora ninguém vê nem os meus pés. Vestido tapa o pé. Porque agora eu sou... Não faço depilação. Porque então as pessoas pensam que essa transformação é aqui. É na carne, é na roupa, é no cabelo, sabe? É nessas fantasias que as pessoas se vestem. Há fantasias de crentes. Eu estou assim, todo mundo me chama de crente. Aí quando eu estou de bermuda na rua, está desviado lá. Está desviado. Então, cristianismo é querer o que Jesus quer. E ele falou, não se conforme. Então, se ele falou para mim não me conformar, eu não vou me conformar. Porque se eu não me conformar, passa à frente, irmão. Eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é fé. Cristianismo é tributar e louvor e glória, honra e poder ao único que é soberano. Paulo disse aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, vê lá.
1:6. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai terminar. Cristianismo é segurança. Viver por fé é viver seguro, não é viver atormentado. Quem vai sentar na cadeira lá do presidente, irmão, pode sentar quem for. Você já tem um governo sobre tua vida, irmão. Você já tem um governo, para com isso. Cristianismo é saber das coisas de Deus. Cristianismo é encontrar as verdades reveladas, experimentá-las. Eu tenho que experimentar as coisas de Deus. Isso não pode só estar no livro aqui, irmãos. Isso, eu tenho que viver isto. Nós, como igreja, temos que viver estas coisas, os milagres, as maravilhas, os sinais de Deus na vida de cada um. Ninguém depende de ninguém aqui para a operação sobrenatural de Deus. Você não depende da tua mulher, do teu marido, dos teus filhos, para Deus operar em tua vida. Você e você. É só você e você. É encontrar as verdades reveladas, experimentá-las cada dia, pelas pisaduras de Cristo. Não, mas não é, doença não é para dar em árvore, que dê naqueles que gostam de doença, pelas pisaduras de Cristo. Eu falei uma vez, estava passando até uma irmã falando para o outro irmão, pô, a gente chega a 60, 70, 50, é um problema, é muita coisa, tem que acostumar com isso. Eu não me acostumo, não. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu sou do céu. Então eu quero viver os milagres do céu aqui na terra. Mas eu tinha o meu estômago todo apodrecido por causa da cocaína, por causa da cachaça, da bebida, por causa de droga, maconha, má alimentação, fobias, com medo de tudo. E eu experimentei o poder da cura no meu corpo, irmãos. Que o médico não podia fazer, caroço que desaparecia, problemas da minha mente que sumiram, não sumiram por causa de uma magia, sumiram porque a palavra chegou e eu dei lugar, espaço para ela e expulsei as outras coisas da minha vida. Ela não sai porque a palavra chega. A palavra vai chegando. Se você não começar a mandar embora as porcariadas, não vai ter lugar para a palavra. Não tem lugar, por isso que há pessoas que não lê Bíblia, não gostam de ler Bíblia, não gostam de orar, não gostam de nada de Deus. Nada das coisas, nada. Tem uns que só congregam, não estou falando aqui não, estou falando da igreja. Tem uns que só congregam para não ir achando que congregando não vai para o inferno. Irmão, você não vai para o inferno se você amar tudo que Deus ama. Se você querer tudo que Deus quer, se você fazer tudo que Deus manda, aí você é de Deus. Fora disso, é passear no parque às 15 horas. Não tem nada a ver com salvação. Cristianismo, vida de fé, é compreender o significado da vida. Deus pode. Diga, Deus pode. Pode o quê? Deus pode tudo. Diga, Deus pode tudo. A fé é uma medida, diga, a fé é uma medida. Paulo disse em Romanos 12:3, ele disse, a medida de fé, olha lá, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu, a quem? Então não vem dizer que eu é maior e a tua é menor. Vamos dar para o pastor, eu nem orei, pastor, porque eu sei que ele não vai nem escutar, mas o senhor, não, para, você é ovelha igual a mim, você é ovelha, eu sou ovelha, todos nós aqui somos ovelha, por isso que não tem pastor, só tem ovelha, o pastor é Jesus, eu estou aqui com uma função, mas eu não sou, eu estou no meio do rebanho, estou aqui no meio do rebanho, ele que governa o rebanho. Como é que ele governa? Pela palavra. Diga, uma medida. E ela vem quando? 10:17 de Romano.
Assim e assim a fé vem. Essa palavra vem quer dizer se manifesta. Porque na realidade ela está onde? Dentro. É como o Espírito. Não entristeçais o Espírito. Então o Espírito está dentro. Mas está como? Triste. Então tem muita gente que tem o Espírito Santo, mas o Espírito está triste. Por que o Espírito fica triste? Porque às vezes a nossa preocupação é a carne. Nós estamos ligados à carne. Tudo que está na carne, quando a gente vai sufocando as coisas do Espírito com as coisas ligadas à carne. Aí o que acontece com o Espírito? Ele fica triste. E a tendência de alguém que o Espírito está triste é entrar num desvio. Aí se é ovelha, porque se tem o Espírito é ovelha, Deus vai lá, começa a tratar. Todas as ovelhas Deus trata, irmão. Todas. Não tem nenhuma ovelha que Deus não vá tratar. Diga assim, todas as ovelhas. Porque ele disse aqui, ó, Hebreus 12. Mas se estáis sem correção, ó. Mas se estáis sem correção, ó, então, eu sou filho, vou deixar de fazer a vontade de meu pai. O que meu pai vai fazer? Ele vai fazer o quê? Então, se estáis sem correção, aonde o pai quer que os filhos estejam? Juntos. Eu não quero. Eu sou filho, mas eu não quero. Aí Deus não me corrige, Ele não faz eu voltar para trás. Nada, ele me abandonou. Não, na realidade não abandonou. Ele nunca esteve com essas pessoas. Ele nunca esteve com essas pessoas. Porque se é filho, mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo, sois o quê? Bastardo não é filho. Bastardo não é filho. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, meu pai Pedro Rom, que nos corrigiam e tínhamos muito medo dele. Papai, carne trazia medo. E nós respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai. Que Pai? Então, o pai espiritual, o nosso verdadeiro pai é o pai espiritual. Você sabe que antes de vir a carne, teu espírito foi criado antes da carne. Então, o teu pai original não é o que botou, não é o que fez a carne. Que te ajudou, quem fez a carne também foi o papai espiritual. Mas que a tua origem verdadeira é espiritual. Quando alguém entende isso, acabou o problema, irmão. Acabou a carnalidade. E como que acontece isso, pastor? Romanos 10, 10 minutos. Romanos 10, versículos 12 ao 15. Pois não há distinção, não há entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão o nome do Senhor aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Tem gente que passa 200 anos dentro de uma igreja e não ouve nada de Jesus. Não sei se você já conversou com alguém. Você começou a conversar da Bíblia, parecia que você estava falando em chinês. Que a pessoa, está na Bíblia isso? Está na Bíblia isso? Está na Bíblia? Filipenses, né? Você fala Filipenses.
Que isso? A pessoa não sabe o que é Filipense, Tessalonicense. Que é isso? A pessoa não sabe, imagina, não sabe o nome dos livros, quanto mais o que está escrito dentro desses livros. Então não tem ideia, como que elas vão crer, se não falam nada? Como ouvirão, se não há quem faça o quê? Você acha o quê, irmãos? Deus é tão bom para o Ministério Restituição, mas não é para o Ministério Restituição. Ele quer que a obra dele, que a palavra dele corra. Por isso que nós estamos 100 horas, todos os dias em rádios. Para quê? Para a palavra. O que está lá promove quem? Jesus. O único a ser promovido é o Cristo vivo. Então, abençoados, não esconda o talento, o dom. Sabe, você tem a Bíblia diz que a fé é um dom. Então você tem um dom. Não esconda esse talento. Não esconda esse dom. Exercite. Como é que eu exercito a fé? Irmão, todos os dias você é desafiado a ver o impossível. Todos os dias. Às vezes as pessoas afrouxam. Não insistem em ver o impossível. Preferem só ficar vendo só o que é possível. Então você vive dos possíveis. Dos esforços humanos. Do que o homem produz. Do que você cansa de trabalhar. Sabe? Não. Deus nos chamou para outra coisa. Hebreus 10, 35, ele diz, não abandoneis, portanto, a confiança. Essa confiança quer dizer a fé. Olha lá. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande. Quando você confia, o que ela tem? Galardão é o quê? Recompensa. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que você não deve desistir do que você precisa. Nós precisamos nos alimentar pela fé. Alimentar a fé. Precisamos alimentar a fé ouvindo a palavra. Porque a única coisa que alimenta a fé é a palavra. Não é outra coisa, irmão. Só a palavra. Diz lá em Romanos 10, 17. Olha o que diz. E assim a fé vem pela pregação e pela palavra de Cristo. É a palavra de Cristo. Diz lá em Mateus 4,4, diz que a igreja vive do que saiu da boca de Deus. Mateus 4,4, olha lá. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de quê? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Cadê a palavra que procede da boca de Deus? Você carrega ela aí, ó. E você não quer saber disso, irmão? Vai procurar saber da palavra que procede da boca de Deus. Não é para ficar fechado. Não é para você procurar outra palavra. Eu vou ver o que os políticos vão infernizar a sua vida. Os políticos vão mentir para você. Um monte de gente mentindo aí para a igreja de Jesus. E a igreja acreditando. Vai acontecer, aí vai acontecer, aí vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai voltar, irmão. Isso que vai acontecer, irmão. Isso que vai acontecer. Tem gente que naufragou na fé. 1 Timóteo 1,19. 1 Timóteo 1,19, olha o que diz. 1 Timóteo 1,19 diz assim: mantendo a fé. Então o que eu tenho que fazer com a fé? Eu tenho que manter. Eu não acredito que fulano, não, desisto, sabe, essa situação, sabe, não, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, fizeram o que com as suas vidas? Vieram a... Você conhece pessoas? Cuida da sua vida, hein? Deixa... Irmãos, se você não sabe nadar bem, e você tem um músculo bem forte, se tu vê alguém se afogando, não vá, tu vai morrer junto.
Quantas histórias de alguém que está se afogando, o outro não sabe nadar, pouquinho mergulha, e o cara que está se afogando não vai ficar, segura minha mão. O cara vai te agarrar no pescoço e vai te matar. Vai te matar. Então é assim que acontece. Rejeita a boa consciência. O que acontece com essas pessoas? Eles naufragaram aonde? Na fé. Não. Cristo em casa, agora não precisa de igreja. Eu sou a igreja, eu sou a igreja. Você é membro. Você não é igreja, você é membro. Em casa, sozinho, você é membro. Você não é igreja. 1 Timóteo 3,9. 1 Timóteo 3,9 diz: 3,9. 3,9. 3,9. Conservando o mistério da fé, com a consciência. Então é um mistério, a fé é um mistério, como que eu sou salvo pela graça? Como é que o diabo não me toca, porque há uma ordem dada lá de cima para mim, ele não toca, ele tocou naquela pessoa, e no outro, e não toca em mim. É o mistério da fé. Diga, é o mistério. Diga, é o mistério. Acredite no caráter de Deus. Deus tem caráter, irmão. O caráter de Deus, ele é intocável. Não vou dar uma ajeitada no teu caráter, Deus. Não precisa. Acredite no caráter. Deus é íntegro. Deus é íntegro. Você tem que acreditar na credibilidade. Olha, se ele falou para você, ele falou, tu és dele, o mal não te toca, tem um anjo contigo, tu vai e volta, ele está contigo, para de ficar com medo então. Não, pastor, a Covid está voltando, São Paulo já mandou todo mundo nos ônibus, nos trens, nos shopping, botar máscara, e agora? E agora? E agora? Quem poderá me livrar? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os livra, e você cuida da sua vida. Seja limpinho, seja limpinho. Seja limpinho. Fé é você crer na verdade do Evangelho. O Evangelho é verdade. Mentira é a palavra da bruxa, mentira é aquela profecia, eis que digo, eis que eu sou Deus. Tu és Deus, coisa nenhuma, rapaz. Para de ser mentiroso. Nunca nenhum profeta disse, eis que sou Deus e te falo. Cala essa tua boca, matraca. Fé é acreditar na verdade do Evangelho. Fé é você se lançar nos braços de Deus. Se lança. Não, mas eu estou no braço do Bolsonaro. Não está braço do Bolsonaro. Bolsonaro não aguenta nem com ele, coitado do bichinho. Está lá, está ferrado lá. Tadinho dele. Temos que orar por ele. Não fica esperando em homem, irmão. A tua esperança está no Senhor. A nossa esperança está em Deus, irmãos. Fé é você eliminar toda dúvida do teu coração. Fé é você depender totalmente da palavra. Dependa da palavra. Ela não volta vazia. Você tem que manter sempre a tua confiança, sem vacilar. Não vacile. Fé é você impedir que a dúvida tome conta da tua mente. Não deixa a dúvida vai vir, mas você vai repreendê-la da tua vida. Deus é poderoso para completar a obra que Ele começou. Ele começou ou não começou? Se lembra de onde Ele te tirou? Você acha que Ele vai te deixar na metade do caminho? Não, diz que Ele nos transportou. Ele, você sabe o que é isto, irmão? Te jogou nos ombros, viu aquela parábola da ovelhinha? Diz que Ele pegou a ovelhinha, pôs no ombro e levou. É assim que Ele faz com a igreja. Confia nele. Se lance sobre Ele. Lançai sobre Deus toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A nossa ansiedade não vai acrescentar nenhum côvado na nossa vida. Nada. Seja conhecida diante de Deus toda a tua ansiedade, porque Deus
quer fazer algo por você. Tem atitude. Eu e você temos que ter atitude de dependência da palavra. Eu sou dependente da maconha, sou dependente do cigarro, do cafezinho, sabe, dependente do remédio. Você tem que ser dependente da palavra. Enviou-lhes a sua palavra, Salmo 107, versículo 20, enviou-lhes a sua palavra, ele enviou a palavra. Sabe quem é a palavra? É Cristo. Cristo já foi enviado à terra. E agora o que nós temos? Nós temos o Espírito de Cristo e nós temos a palavra de Cristo, irmãos. Ter atitude de total dependência, ter confiança sempre em Deus. Creia sempre. Sempre. Não duvide de Deus, não duvide. Pode acontecer o que acontecer. O médico pode falar que não tem jeito, o advogado pode falar que não tem jeito, tua mulher, teu marido, tua família toda pode dizer não tem jeito. Tudo é possível para aqueles que creem. Diga assim: tudo é possível para aqueles que creem. Diga: Deus é íntegro, Ele não muda. Então a fé que está em mim, diga: a fé que está em mim, ela é poderosa. Diga: ela é poderosa. Ela funciona. Diga: Deus faz existir as coisas que ainda não existem. Tudo que você precisa. Assim seja. Assim diz o Espírito Santo. Glória a Deus.